Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta para a nossa aula de língua portuguesa. E nós estamos estudando hoje sobre as notícias, né? Vamos assistir uma notícia para a gente ver que nós temos esse contato com notícias no nosso dia a dia. Você assiste jornal? Nós encontramos muitas notícias nos jornais. Assiste comigo uma aí. Coordenadora do Programa Estadual de Vacinação em São Paulo e também coordena o Plano Nacional de Imunização, o PNI, aqui no nosso estado. E já temos aqui em tela o vacinômetro, que os cinegrafistas que desejarem podem sintonizar aqui para que você em casa possa ter acesso à informação atual das 12 horas e 52 minutos do nosso vacinômetro. Regiane. Obrigada, governador. Boa tarde a todos e todas. Então, hoje, o estado de São Paulo, pela manhã, ultrapassou a marca de 20 milhões de doses aplicadas. Em números absolutos, somos o estado que mais vacina. Então, de doses aplicadas, 20 milhões 117.168 doses, sendo que, de primeira dose, 14 milhões 134.138 doses e de segunda dose, completando o esquema vacinal, 5.982.990 pessoas receberam a sua segunda dose e, nesse momento, 12,93% da população do estado de São Paulo já tomou as duas doses, completando dessa maneira o seu esquema vacinal. Então, essa é uma grande notícia. Continuamos vacinando, trabalhando muito, governador, para levar a vacina, como o senhor diz, no braço a todos no estado de São Paulo. Obrigada. Obrigado, Regiane. E, obviamente, está mantido o calendário até o presente momento com as vacinas do Butantan, as vacinas que o Ministério da Saúde publicou no seu site, que fará a entrega e a distribuição aos estados brasileiros, a vacinação em São Paulo até 15 de setembro, todos os brasileiros, paulistas, estrangeiros residentes no estado serão vacinados até 15 de setembro no estado de São Paulo. Muito interessante essa notícia, né? Quem nunca viu na TV aquelas chamadas quando acontece algo no país muito importante e aí a TV está passando qualquer outro tipo de evento na TV, mas aí eles param tudo e faz essa chamada para informar um acontecimento importante que está acontecendo no país, né? Dando aquela notícia ou algo bom e muitas vezes também uma informação ruim. Nesse caso era uma notícia boa, né? Fizeram uma chamada no estado, né? Mostrando o que estava acontecendo ali. E também eu quero falar para vocês sobre um outro tipo de notícias, que são as notícias falsas, né? Infelizmente, existem pessoas que se aproveitam de situações e ficam tentando trazer informações falsas para pessoas, para tentar, às vezes, abalar as pessoas ou mudar o pensamento das pessoas a respeito de algo, às vezes amedrontar uma população e inventam umas histórias. As notícias, elas precisam ser fatos verdadeiros, né? Veja comigo aí na telinha o que significa fake news. Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdade, mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação se popularizou. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos, na qual Donald Trump tornou-se presidente. Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas, principalmente em redes sociais. Você já leu uma fake news, né? Você já ouviu, geralmente chega lá na mensagem do WhatsApp, né, aquela informação, e às vezes é de bem-estar, dizendo que a pessoa precisa tomar uma medicação que vai ajudar. Aconteceram muito isso logo quando começou a pandemia, né?
Então as pessoas divulgavam, amedrontavam a população, né? Colocavam que havia morrido tantas pessoas quando na verdade não era. Então são notícias falsas, né? E isso está sendo muito comum, é muito comum no tempo eleitoral, né? Que um político fica falando mal do outro, então inventa, né? Cria muitas mentiras como se fossem verdades, dão notícias falsas como se fossem verdades. Isso é muito sério. Então, se alguma notícia chegar para você e você tiver dúvidas se aquela informação é verdadeira ou não, não repasse para frente, certinho? Continuando. Leia a notícia abaixo sobre fake news e, em seguida, responda a questão. As 15 fake news mais compartilhadas sobre o coronavírus. O Ministério da Saúde criou um número de WhatsApp para receber informações virais sobre novos vírus. Aí no Globo, né, a data, a atualização. E aí nós temos no celular uma fake news, né? Uma foto representando as informações falsas, que está sendo utilizado muito, né, o meio de transportar essas informações falsas, de divulgar pelo WhatsApp, né? Pelas mensagens do WhatsApp. Rio, o Ministério de Saúde criou o número, né, do WhatsApp 61 99289 4640 para receber informações virais sobre coronavírus, que serão analisados pelos técnicos do governo federal. Desde o início da divulgação, nos casos da doença pelo mundo, foram recebidos 6.500 mensagens, das quais 90% eram relacionadas à nova doença. Dessas, 85% eram falsas. No site do Ministério, as informações ganham um selo de fake news ou notícias verdadeiras. Quando são verdadeiras, né, eles colocam que são verdadeiras, e quando é falso, eles colocam que é falso. Aqui nós temos um exemplo de uma notícia falsa, né, que falava sobre o chá de abacate com hortelã previne contra coronavírus. Olha só, né, uma notícia falsa que enviaram. Uísque e mel contra coronavírus. Outro tipo de notícia que foi divulgado que era falso. Então, aqui nós temos 10 tipos de notícias que foram publicadas sobre o coronavírus e que eram falsas, né? Aí o restante, né, que deram 15, certo? E receberam lá o título que é falso. Qual das fake news relacionadas você olhou, achou que era uma notícia verdadeira, né? Quando nós lemos essas notícias, claro que nós vamos pensar que elas são verdadeiras, né? Olha só, por exemplo, nessa 11ª, fala assim: China cancelou todos os embarques de produtos por navio até março, dizendo que não ia transportar mais nada de produtos por navio. Isso aí deixou o mundo, né, muito abalado, com medo, mas era falso. Uma outra que foi falso: já existe cura contra o coronavírus. Quantas vezes a gente não já ouviu, descobriram a cura para o coronavírus? Também era mentira, né? Então, semelhança de vírus HIV com o coronavírus, né? Que eram muito semelhantes. Então, assim, aí só tem umas 15, né? Que eles relacionaram como se fosse verdadeiras, só que eram falsas, trazendo informações falsas para a população. Então, o jornalista, ele tem um compromisso de trazer, né, notícias verdadeiras, informar a população, mas essas informações precisam ser reais, né? Agora nós vamos analisar uma notícia verdadeira, né? E vamos fazer a interpretação dela. Acre recebe lote de vacinas contra a Covid-19 com mais de 20,7 mil doses de AstraZeneca. Lote chega nesta quarta-feira, 2, no Aeroporto Internacional de Rio Branco para aplicação da primeira dose na população. Por Aline Nascimento, G1, Acre, Rio Branco. Dia 2/6/2021, às 17 horas, atualizado às 7 horas.
Aqui nós já vemos, né, que nós temos um título e aqui nessa parte nós vemos que nós temos um segundo título, certinho? Viram só que existem notícias que ele vem com mais de um título, né? Ou seja, nós temos aí a manchete e nós temos um subtítulo, né? Continuando. Aí uma imagem mostrando, né, eles fazendo o desembarque das vacinas. Mais um lote de vacina contra a Covid-19 chegou ao Acre nesta quarta-feira 2 para dar continuidade à imunização da população. O Estado recebeu uma remessa com mais de 20,7 mil doses do imunizante Oxford AstraZeneca. O lote chegou em um voo comercial no Aeroporto Internacional de Rio Branco. No último dia 26, o Estado acreano recebeu outros dois lotes de vacina com 2.340 doses da Pfizer e 19,5 mil Oxford AstraZeneca. Com essas remessas, as equipes de saúde iniciaram a quarta fase de imunização contra a doença. Professores, caminhoneiros, população privada de liberdade, Forças Armadas, servidores do sistema prisional e outros grupos já podem tomar a primeira dose. Conforme a Superintendência do Ministério da Saúde no Acre, todo lote vai ser usado para a aplicação da primeira dose e será distribuído entre os municípios. A previsão é de que chegue um novo lote de vacina no Acre, agora com doses da Pfizer, na primeira sexta-feira, 4. O assunto principal do texto é, na letra A, mais um lote de vacina contra o Covid-19 chegou ao Acre? Acho que já temos o nosso gabarito. B, os professores vão tomar a vacina? Tá falando sobre isso, mas esse não é o assunto principal. C, os caminhoneiros vão tomar a vacina? Também fala sobre isso, mas esse não é o assunto principal. D, novo modelo de vacina chega ao Acre? Não, né? Então, a nossa resposta só pode ser a letra A. Mais um lote de vacina contra a Covid-19 chega ao Acre. Então, toda vez que nós formos ler, nós precisamos ler com bastante atenção para poder compreender, para poder resolvermos as questões da melhor forma possível, certinho? Te vejo numa próxima aula, nós finalizamos por aqui e eu te vejo na próxima aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Nela você pode rever essa aula e outras quantas vezes você desejar. Até mais!